Olá, queridos! Mais uma semana da nossa série de mensagens incomparável. 180 dias com o Mestre, através de uma jornada pelos Evangelhos. Ah, e hoje nós vamos falar sobre uma história que todo mundo conhece. Ah, e é um dos territórios, vamos dizer assim, quando a gente olha mais de perto, quando a gente se debruça para olhar. É um dos territórios mais sagrados, mais escandalosos, culturalmente falando, e mais transformadores de toda a Bíblia, que é o capítulo 15 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E, como vocês sabem, eu não gosto muito de palestra emocional, eu não sou muito dessa, não. Eu gosto de olhar e mergulhar dentro da palavra. Então, se você está aqui, você quer conhecer a palavra, você está no lugar certo, né? Você está com a pessoa certa, porque é isso que eu adoro, é isso que eu sou apaixonado, é isso que eu quero fazer. A gente vai falar hoje sobre o valor do perdido. O valor do perdido. E para entender isso, a gente precisa olhar diretamente para o choque cultural que Jesus provocou. E para isso eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, se você estiver junto comigo aí, acompanha, tá bom? E diz assim lá: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E a minha oração nessa noite é que o Senhor possa abençoar o nosso coração com a palavra dele, abrir o nosso entendimento e mudar a nossa vida. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu vou ler versículo por versículo, tá bom? E fica mais fácil para a gente ir acompanhando. Então, aqui está o escândalo da graça, aqui está a invasão do amor. Por que que os religiosos estavam tão incomodados, né? Por que será? Preste atenção nisso. No Oriente Médio, lá por volta do primeiro século, na época de Jesus, se sentar à mesa com alguém, né, não é apenas dividir um prato de comida. Para nós, hoje, isso é muito comum. A gente se senta à mesa com qualquer pessoa, come com qualquer pessoa. Mas naquela época era um selo de aliança, de aceitação, de intimidade e de paz. Muitas pessoas se reconciliavam comendo juntas. E quando Jesus senta para comer com pecadores, né, e com perdidos, ele está dizendo para eles assim, ó: eu não tenho nojo de vocês. Eu ofereço a vocês a minha comunhão. E para o fariseu, a, a teologia deles era baseada na separação, né, daqueles que estavam sujos, né, daqueles que eram, vamos dizer assim, pecadores. Todos somos pecadores, todos falhamos e caímos, pecamos e caímos da glória de Deus. Então, o que acontece? Para os fariseus, eles não se sentavam. Para eles, o justo não se mistura para não se contaminar. Isso era uma heresia terrível para eles, intolerável. E aqui que a gente precisa já começar implodindo essa ideia que invadiu as nossas igrejas mais modernas. A gente precisa falar sobre algo importante. Antes de debruçar sobre a graça, a gente precisa falar sobre o fato de que nós transformamos a graça em algo barato, fofo. Eu adoro essa palavra, fofo. É uma graça fofa. Eu tenho certeza que o Dave está rindo agora enquanto eu estou falando isso aqui. Depois a Daiane vai me falar. Uma graça permissiva, tá? A gente criou uma cultura onde a graça incondicional significa Deus te ama do jeito que você é, então não importa como você vive, pode continuar no seu erro, que Deus é paz e amor. Vamos lá, antes da gente mergulhar na graça, eu quero fazer essa distinção. Isso não é evangelho, tá bom? Isso é uma anestesia para consciências que estão completamente cauterizadas. Nós não vivemos isso. A verdadeira graça não é permissiva,
Muito pelo contrário. Anota aí. Ela é invasiva e perseguidora. A graça não olha para o homem afundado no vício, na traição, na mentira, no pecado e diz: tudo bem, eu te aceito assim. Não. A graça diz: você tem um valor infinito. Custou muito caro para que eu te deixe apodrecer na miséria do pecado. A gente tem falado muito sobre a graça, mas a gente precisa falar da graça na cosmovisão bíblica. Deus ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos perecendo nos nossos pecados. Tem uma história muito, muito poderosa, história real. A igreja nossa em Niterói, ela estava dentro das comunidades lá, né? Então, a gente estava sempre dentro das comunidades e sempre alguns dos traficantes se convertiam, uns voltavam, e um rapaz chamado Eli se converteu, veio para a igreja e depois de algum tempo ele voltou para o tráfico de drogas e 3 dias depois que ele voltou, ele morreu. Ele morreu e ele era muito amado pela comunidade toda, a igreja inteira estava lá e a comunidade inteira estava lá. 6 pastores da nossa igreja estavam lá para fazer o enterro e o pastor sênior, pastor Sérgio Pontes, falou assim: eu não sei o que fazer, né? Eu não sei o que eu vou falar. E aí o pastor Roberto Miller, o nome dele, ele foi até lá na África do Sul me visitar uma vez. Ele falou: não, pode deixar comigo. Ele botou a mão no caixão, a voz dele é muito alta, e ele gritou assim: Eli, levanta! O enterro inteiro parou, né? E olhou para ele assim, assustados, os pais chorando, muita gente chorando. Ele botou a mão de novo. Quando ele falou, Eli, levanta, pela segunda vez, 3 dos 5 pastores restantes já saíram andando, porque tinha gente armada no cemitério, já saíram andando de perto. O pastor principal falou assim: Roberto, o que ele está fazendo, cara? E aí ele começou a suar e orar, né, que esse cara levante logo. Porque a terceira vez que ele falar isso, o cara não levantar, ele não levantar, a gente vai ter um problema. Ele com a mão no caixão, todo mundo olhando para ele, ele gritou de novo: Eli, levanta! E aí ele virou para todo mundo e falou assim: sabe por que que ele não levanta? Porque ele está morto. E aí o pastor Sênior, o pastor Sérgio, né, ele conta, ele fala: naquele momento eu pensei, eu vou morrer. Senhor, eu vou morrer aqui. Não tem para onde correr, porque todo mundo com o olho arregalado, né? Aquela situação, ele está morto. Assim como vocês estão mortos nos seus pecados e nos seus delitos. E ali ele pregou o evangelho e ali o inteiro, o cemitério inteiro deu a vida para Jesus. Obviamente, nem todo mundo continuou, mas foi uma das pregações mais poderosas, talvez, de todos os tempos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. A graça é o próprio Deus arregaçando as mangas, sujando os pés na poeira da nossa humanidade falida, chutando as portas do nosso orgulho e dizendo: eu vim te resgatar, quer você queira, quer não. Obviamente, nós precisamos escolher. No hebraico, ele tem uma palavra que descreve a graça, que é o hesed. Hesed. É o amor leal, é a misericórdia pactual, é um amor obstinado que não desiste, que persegue o amado até o fim. Os fariseus queriam um Deus de castelo, limpo, distante. Jesus lhes apresenta o Deus do hesed, o Deus que invade as vielas escuras, que quebra o protocolo e vai atrás do que se perdeu. Se você está acompanhando o meu slide aqui, você pode dar uma olhada aqui que a gente vai estar passando, tá bom? E vamos estar acompanhando junto com eles. E para explicar esse escândalo, Jesus conta não com uma, né?
não com duas, mas três parábolas. E hoje a gente vai focar nas duas primeiras, agora, né? Vamos focar nas duas primeiras antes de chegar na do filho pródigo, que fala assim, Lucas 15:4. Jesus olha para aqueles fariseus indignados e pergunta: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus faz essa pergunta para eles. E se a gente fosse analisar essa história com uma mentalidade mais corporativa de hoje, o pastor da parábola ele seria demitido imediatamente por justa causa. Porque se você parar para pensar, se você tiver uma empresa com 100 clientes, um deles que dá mais trabalho do que lucro vai embora. Você tem 99% de retenção. Qualquer gerente, qualquer CEO, qualquer conselho de administração faria uma festa com 99% de sucesso. A matemática, vamos dizer, lógica do Wall Street diria: esqueça a ovelha rebelde e proteja o seu capital. 1% é uma margem de perda perfeitamente aceitável. Mas Jesus nos revela que a matemática do reino opera em outra dimensão. A matemática de Deus prioriza a dignidade do indivíduo. Anota isso aí. A matemática de Deus prioriza a dignidade do indivíduo de forma absoluta, quando em comparação com uma estatística, com números, com estatística de grupo. Deus, ele não é um gerente de metas comemorando números. Às vezes nós somos. Ele é um pai chorando por um filho que não está à mesa. É por isso que nós devemos evangelizar, queridos. Para aquele pastor, as 99 não serviam de consolo, enquanto a número 100 não estivesse, enquanto a número 100 não estivesse com ele, enquanto a número 100 estivesse perdido em algum lugar, sangrando com algum espinho. E aí ele continua, Jesus continua contando a história de uma mulher que perde uma das suas 10 dracmas, que eram moedas de prata, né? E uma dracma era o salário de um dia inteiro de trabalho, né? E para aquela mulher humilde, talvez alguns teólogos falam que aquelas 10 moedas serviam como um dote, né, para o casamento que ela tinha recebido, e ela tinha que guardar aquelas 10 moedas de uma forma que ela demonstrasse que ela era capaz de gerenciar alguma coisa, né, dentro da casa. E quando ela perde aquela moeda, ela não diz: tudo bem, ainda tenho 9. Não, a Bíblia diz que ela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achar a moeda. Ela vira os móveis, ela levanta a poeira, casa de chão, né? Às vezes a moeda devia estar debaixo da poeira ali, levanta a poeira, revira a casa de cabeça para baixo, a vida de cabeça para baixo, até achar aquela única moedinha escondida, caída no escuro. Você percebe o que Jesus está dizendo? A moeda caiu na sujeira, rolou para debaixo dos móveis, ficou coberta de poeira. Mas preste atenção, anota isso aí também. A poeira não alterou o valor da moeda. A poeira não alterou o valor da moeda. Estou te dando um desenho do que a graça de Deus é. O valor dela não estava na limpeza da sua superfície, mas no selo do rei que estava cunhado nela. Você pode estar afundado na lama das suas piores decisões, queridos, mas no escuro do seu eu oculto, cheio de vícios e de mentiras, você está ali perdido, mas a imagem do Criador ainda está ali na sua alma, no seu coração, na sua vida, e ele virá atrás de você, estando você perdido. As pessoas que estão perdidas no mundo, ele quer alcançá-las. É a vontade de Deus que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia! Nós não perdemos o valor original por estarmos sujos.
Porque Deus, ele nos ama e nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou você não sabia disso? Que ele te amou, você ainda estando perdido nos seus pecados. E é por isso que o céu inteiro se mobiliza para te varrer da escuridão. Para te varrer da escuridão. O céu inteiro se mobiliza. Para a gente entrar nessa verdade no nosso chão da fábrica, a gente precisa. Eu vou trazer para você uma analogia que mexeu muito comigo. Imagina uma coisa comigo. O CEO de uma empresa gigantesca de tecnologia multinacional. Eles estão a horas de lançar o projeto mais importante da década da empresa, um software que vai render bilhões à empresa. Está tudo perfeito, a equipe de marketing está a posto, já estão mandando mensagem já há mais de um mês, já estão fazendo vídeo de TikTok há quase um mês já. A imprensa está aguardando porque esse software vai mudar a relação de tecnologia no mundo, mas de repente, na calada da noite, se descobre um erro catastrófico que foi inserido no código-fonte desse software. A culpa, ela vai rapidamente sobre um programador júnior, rapaz que já vinha apresentando alguns problemas, né? Estava com a vida pessoal desmoronando, estava distraído e já estava sendo considerado a ovelha negra da equipe. No mundo corporativo normal, no mundo dos fariseus, a solução era óbvia. Demite o rapaz imediatamente, por justa causa, faça dele o bode expiatório, jogue a culpa da incompetência nele, conserte o código e siga o plano. Essa é uma engrenagem lógica, né? Mas eu quero propor nessa noite que essa engrenagem é defeituosa e que não deve ser feito dessa maneira. Mas não foi isso que aconteceu. Nessa empresa, eles não colocaram a culpa no menino, que estava com a vida pessoal em muita dificuldade e que ia arruinar a carreira dele. Ao invés disso, o CEO, que tem a mentalidade do bom pastor, ele entra na sala de servidores de madrugada, ele suspende o lançamento do projeto, né? Correndo até o risco de virar piada no mercado e perder milhões em ações. E aí ele vai até a mesa do programador júnior, que está suando frio, está tremendo, está chorando, já está esperando o golpe da demissão e de que a carreira dele está acabada, esperando ser aniquilado, esculachado, mas não é isso que acontece. O CEO puxa uma cadeira, se senta do lado dele, tira o paletó, arregaça as mangas e diz assim: cara, vem cá, você errou feio, o código está um caos, mas você não é um erro. Você faz parte da minha equipe e eu não descarto, não jogo na lata do lixo o meu pessoal. Nós vamos varrer esse sistema, linha por linha, a noite inteira se for preciso. E nós só saímos dessa sala quando encontrarmos o erro e restaurarmos o código. Eu não vou deixar você ser destruído por essa falha e eu não vou deixar você sozinho nesse momento. Agora imagina isso. Pensa no impacto brutal que isso geraria. Esse programador júnior nunca mais trabalharia para ninguém. Mas por causa do que isso aconteceu, esse programador júnior agora trabalharia para esse CEO não por obrigação, mas por uma devoção absoluta. O CEO absorveu o prejuízo para resgatar a dignidade do funcionário. E é exatamente isso, e é aqui que a gente vai entrar num estudo um pouquinho mais profundo, um estudo sobre
A segurança psicológica, da doutora Amy Edmondson. Ela é pesquisadora de Harvard, e a especialidade dela é segurança psicológica no ambiente de trabalho para melhorar a performance da equipe, do grupo. E ela fala que um ambiente seguro não é aquele onde as pessoas não erram, é aquele que, quando o erro acontece, a cultura não corta a cabeça de quem falhou. A cultura se mobiliza para resgatar a pessoa e o processo. E com Jesus, ele foi o maior criador da segurança psicológica da história. Ele olhou para as prostitutas, para os cobradores de impostos, para os adúlteros, para mim e para você, e disse: o mundo quer apedrejar vocês. O mundo acha que vocês são descartáveis, que vocês são inúteis, fedorentos. Mas eu vim para pagar essa conta. Eu vim para assumir o prejuízo. Eu vim para limpar o código da alma de vocês e trazê-los de volta para casa. E você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a minha vida hoje. Como que essa busca implacável define a nossa identidade? Em primeiro lugar, eu creio que isso muda a forma com que você se relaciona com Deus. O arrependimento no reino de Deus, o conceito judaico de techuvá, o retorno, não é você tentar escalar uma montanha de boas obras para provar a Deus que você mudou. Techuvá é o grito do coração que admite: Senhor, eu estou perdido nos espinhos. E o arrependimento verdadeiro acontece quando você simplesmente para de fugir, entrega os pontos e permite que o bom pastor te coloque sobre os ombros dele. A Bíblia diz que o pastor coloca a ovelha nos ombros cheio de júbilo. Ele não volta batendo na ovelha, reclamando do peso, dizendo: olha o trabalho que você me deu, seu inútil. Não, ele volta cantando: o céu não te recebe com um sermão, com uma bronca. O céu te recebe com uma festa estrondosa, porque o amado do Pai foi encontrado. A sua identidade não é a de um escravo que precisa pagar a dívida, a sua identidade é de uma joia de altíssimo valor, que foi resgatada a preço de sangue. Em segundo lugar, e aqui o bisturi vai cortar um pouquinho da nossa carne: se Deus não existe da ovelha ferida e da moeda coberta de poeira, queridos, com que direito nós temos de desistir das pessoas ao nosso redor? Deixa eu repetir isso aqui, gente. Se Deus não desiste da ovelha ferida e da moeda coberta de poeira, com que direito nós desistimos das pessoas ao nosso redor? Olha para sua família, olha para o seu trabalho, olha para sua liderança, seu ministério. Quem é o adolescente rebelde? O cônjuge frio? O colega de trabalho insuportável? Olha, eu tenho uma do meu lado. Deus está me tratando ali, gente. A pessoa é difícil de lidar, mas Deus está cuidando do meu coração. A pessoa que vive falhando, você já até rotulou como caso perdido. Quem é essa pessoa? Muitas das vezes, mas eu falo assim, muitas das vezes, a gente opera com a frieza dos fariseus. Nós dizemos: eu tentei, mas essa pessoa não quer mudar. Eu cortei os laços, protegi as minhas 99 boas, deixei aquele estorvo lá no deserto. Melhor para a saúde da equipe, é melhor para a minha saúde mental, né? E a gente usa discursos de limite, gestão de pessoas, para disfarçar o fato de que perdemos o coração do Evangelho. Se você se diz um discípulo de Cristo, a sua missão não é construir castelos seguros para os 99 que estão confortáveis. A sua missão é calçar as botas, pegar a lanterna, varrer a poeira e ir atrás daquela uma pessoa.
A verdadeira liderança, né, seja em casa, seja na igreja, seja na empresa, requer essa paciência quase que sangrenta. Requer a disposição de amar o não amável, de investir naquele que não te dá um retorno imediato, de sentar na sala escura com quem quebrou o código e dizer: eu não vou desistir de você. E a pergunta que ecoa desde a primeira palavra que a gente fala hoje aqui, que a gente tem conversado, que a gente tem falado, não é apenas você sabe o que foi encontrado. A pergunta que queima e expõe as nossas entranhas é: você está disposto a acender a candeia e varrer a casa da sua intolerância e ir buscar aqueles que o mundo e talvez até a sua religiosidade já havia descartado? Você está disposto? Porque se nós compreendermos o escândalo da graça que nos buscou quando não valíamos nada, jamais conseguiremos olhar para outro ser humano como se ele fosse descartável. O valor do perdido, da pessoa que se perdeu, é infinito. E se custou o sangue de Cristo para nos resgatar, também vai custar para a gente o suor, as lágrimas e muita sola de sapato, né? Para a gente ir atrás dos que ainda estão perdidos no deserto. Não é verdade? Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Que nós saibamos disso, né? E agora, continuando a nossa jornada, depois de passar pelo bom pastor e também falar um pouquinho sobre a moeda, né? E a candeia, e a mulher virando a casa, ah, onde Jesus mostra essa busca que ele tem implacável por aqueles que estão perdidos, por nós, mas agora ele quer falar, a gente vai falar sobre algo um pouquinho mais insuportável para os religiosos da época. A gente vai falar sobre o filho pródigo, a gente vai falar sobre os dois filhos, né? A gente vai olhar para os fariseus e para os pecadores que estavam ali, e a gente vai dissecar um pouquinho, né, da anatomia de um ser humano com vontade própria, com orgulho e com uma capacidade terrível de destruição. Jesus, ele fala, né, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu o que tinha, né? E isso é um choque cultural violento ali na cultura da época, né? Porque no Oriente Médio, ali, uma sociedade que respeitava muito, né, os pais tinham era uma figura muito importante dentro daquela sociedade. Deixa eu só admitir meu irmão aqui. Vamos lá. Os pais, eles tinham uma figura muito importante dentro daquela sociedade. E, de repente, dentro daquela sociedade alicerçada na honra e no respeito, na honra e no respeito aos mais velhos, aos pais, um jovem se levanta, entra na sala, olha nos olhos do pai e fala: ó, me dá a minha herança agora. E quando ele está falando isso, ele está não é apenas um pedido de adiantamento financeiro. O que ele está dizendo é vamos dizer assim, um assassinato violento e brutal, emocionalmente, que um filho poderia fazer para com o pai. A linguagem cruel daquela cultura, o que ele está declarando em alto e bom som é: pai, eu amo as suas coisas, mas eu odeio a sua presença. Eu quero o seu dinheiro, mas não quero a sua autoridade. Você está demorando muito para morrer. Para mim, você já está morto. E aí ele pega tudo, rejeita o pai e sai daquele lugar. Ele pega tudo, rejeita o pai e sai daquele lugar. O que se esperava de um pai naquela época?
principalmente quando ele tivesse ofendido. O que a lei social exigia? Exigia que ele desse uns tapas na cara do filho, expulsasse de casa sobre toda a humilhação pública e deserdasse ele irrevogavelmente. Mas aqui nós temos a primeira revelação do escândalo irracional da graça. O texto diz que o pai repartiu a herança. No original, a palavra usada ali para herança é bios, que significa sua própria vida. Olha só. O pai não apenas assina um cheque, ele rasga a própria vida, a sua subsistência, a sua honra, e ele entrega ali nas mãos do filho rebelde. O pai absorve a dor do amor rejeitado em silêncio. Ele não obriga o filho a ficar trancado no quarto, pois o amor de Deus ele não é um sequestro, é sempre uma oferta. E a Bíblia diz que poucos dias depois nós conhecemos essa parábola muito bem, né? O filho junta tudo e vai para uma região distante. A região distante aqui não é primeiramente um código postal, um lugar longe. A região distante aqui é, antes de tudo, um estado de espírito, é o abismo tenebroso da autonomia humana. É o homem distante de Deus, é o filho distante do Pai, né? E nós podemos nos colocar nessa posição, principalmente, né? Quando a gente olha para os céus e a gente diz, Senhor, me dá a minha herança, me dá a saúde, me dá o diploma, me dá o bônus do final do ano, me dá a inteligência, me dá os dons ministeriais, me dá a família perfeita, eu quero as tuas bênçãos, eu quero o teu poder, mas, por favor, não se intrometa na forma com que eu vivo a minha vida. A gente pega o oxigênio, o tempo, a criatividade, os recursos que o Pai nos deu e a gente viaja com as malas cheias para essa região distante, né, da nossa autossuficiência. A gente constrói empresas de sucesso, a gente lidera pessoas, a gente toma decisões morais, a gente educa os nossos filhos, tudo operando de uma maneira como se nós estivéssemos dizendo nós não precisamos de Deus. E o jovem foi para essa região distante, não apenas né, para gastar, mas ele queria se prostituir, ele queria beber, ele queria o pecado da carne, ele queria tudo, ele queria, né, se esbaldar ali. Ele queria a autossuficiência. Ele não queria ninguém perto dele dizendo o que ele deveria fazer. Mas Jesus ele fala sobre essa história, cara, como uma precisão ele é muito preciso, né? Ele fala que depois que o filho esbanjou tudo, teve uma fome extrema naquele país e ele começou a passar necessidade extrema. Passando essa necessidade extrema, ele pegou o emprego mais humilhante que tinha, mais degradante, mais impuro para um judeu do primeiro século, que era cuidar de porcos, né? E a tragédia ela vai descendo assim a níveis insuportáveis, quando a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas de alfarroba amargas e duras que eram jogadas aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Olha aí a ironia da autonomia, né? O homem que exigiu ser livre e soberano na casa do pai, agora é um escravo faminto no chiqueiro do mundo. O homem que exigiu um banquete da herança, se sentiu o dono do universo, agora tem inveja da dieta dos porcos, gente. E essa é a grande mentira, a grande propaganda enganosa do pecado. O mundo promete liberdade absoluta, quebra todas as regras, a soberania do seu próprio nariz, mas no final ele te entrega a escravidão, a vergonha, a fome existencial de que nada pode saciar.
O pecado, ele sempre te leva para aquele lugar. A sua autossuficiência é uma farsa, né? Uma completa farsa de que você pode gerir a sua própria vida sem a direção de Deus, sem se submeter à vontade dele. Mas no meio dessa lama aqui, cercado de porcos, um cheiro insuportável, sujo, com aquilo impregnado não só na pele, mas dentro da alma, com fome, o filho pródigo, ele acaba falando o seguinte no versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. A gente, eu creio que a gente precisa fugir desse clichê evangélico moderno que reduz o arrependimento a um remorso emocional, onde a pessoa chora no altar, né? Sente pena de si mesmo, pede desculpas, mas depois continua fazendo a mesma coisa. O que acontece com um jovem no chiqueiro não é uma crise de choro passageira, é um choque violento de lucidez, né? A palavra hebraica sobre arrependimento, ela é uma palavra, textos, techuvá, desculpa o meu hebraico aí, tá? Esqueci o meu chapéuzinho preto, não estou parecendo mais um rabi, né? Um rabino, né? Essa palavra, ela significa retorno, uma quebra de paradigma, uma mudança radical na direção mental, moral e física. É o cair em si, é o momento em que que a sua sanidade volta e você vê que o seu plano deu errado, que a sua gestão é um fracasso e que a sua autonomia te trouxe para conviver com os porcos. E ali na poeira você toma uma decisão fundamentada na humildade, que você não que você é um lixo inútil, mas que você está se vendo na situação que você é e que você quer se levantar. E aí o filho pródigo diz: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele está arrependido, mas ele ainda não entende nada sobre a graça. A cabeça dele, ele ainda está operando na lógica fria do mercado e do mérito, e ele pensa: eu destruí o meu capital, rasguei o sobrenome da minha família, a única forma lógica de voltar é assinar um contrato de servidão. Vou pedir uma vaga de estagiário, eu vou trabalhar como um diarista braçal, eu vou dormir no celeiro com os empregados, e quem sabe, se eu der o meu sangue por 20 anos, eu consiga pagar a minha dívida financeira e moral e reconquistar um pouquinho do respeito do meu pai, né? E a gente vê aqui a religiosidade humana, mesmo quando arrependida, sempre acha que precisa comprar o amor de Deus de volta com suor, sacrifício, com boas obras. As boas obras, elas são uma resposta ao amor de Deus, jamais são algo em que nós vamos nos justificar diante de Deus. E ele se levanta e ele começa essa caminhada, né? Humilhante, dolorosa, passando na cabeça dele o que ele ia dizer, né? Passando tudo aquilo ali. E aí ele fala, né? Quando a Bíblia diz que ele foi para o seu pai e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele. Essa palavra compadecido, ela fala, eu fiz um estudo sobre ela, fala sobre um torcer das suas entranhas, uma resposta de amor tão profunda que chega a haver uma dor dentro, de tal maneira que você não se contém, mas você corre em direção à pessoa. Então o pai se compadeceu dele, correu, abraçou e beijou. E se você congelar essa imagem na sua cabeça, o que o pai estava fazendo olhando para o caminho? Ele estava vigiando. Esse pai, nem por um dia, né, parou de esperar.
aquele amor obstinado, aquele amor de aliança que busca o que se perdeu. Ele estava com os olhos fixos no horizonte todas as tardes. Mas ali que acontece a seguir, ele destrói toda a nossa lógica punitiva e legalista. Para entender isso, a gente precisa saber que no Oriente Médio, naquela época, se um filho judeu perdesse o dinheiro da família e o ousasse voltar para sua vila, a comunidade tinha o direito moral e legal de realizar uma cerimônia chamada Kezazá. Os anciãos da vila se reuniam, pegavam um grande vaso de barro e atiravam com força no chão, quebrando em pedaços aos pés do jovem, e declaravam aos gritos: assim como esse vaso está quebrado, você está cortado e quebrado do nosso povo. Ele seria banido para sempre. A vila o destruiria antes mesmo que ele chegasse na casa do pai. Além disso, um pai, um senhor de terras, usando túnicas longas, rico e respeitável, nunca corre. Correr era considerado profundamente vergonhoso, indigno e ridículo. Para correr, um homem da sua posição precisaria recolher a sua túnica, expor as suas pernas nuas, perder o fôlego e jogar toda a sua dignidade diante da comunidade na lama que estariam assistindo aquilo ali. Por que será que o pai corre? Você já parou para pensar? Por que será que o pai corre? Por que será que o pai correu, né? O que aconteceu ali? O pai correu, se expôs ao ridículo e com o coração saindo pela boca para alcançar o filho antes que a lei o alcançasse, antes que a lei da vila onde eles moravam o alcançasse. O pai corre para chegar antes do vaso quebrado. Ele se lança sobre o filho imundo, absorvendo para si o cheiro do porco e a vergonha do rapaz. Ele toma sobre seus próprios ombros a humilhação pública para proteger o transgressor da ira da lei e do julgamento da sociedade. Essa é a encarnação suprema daquilo que o mundo corporativo atual chama timidamente de segurança psicológica. Mas aqui, esse princípio é elevado, né, a uma potência espiritual e eterna. O Pai, ele cria um ambiente de restauração tão agressivo, tão poderoso e tão escandaloso que o pavor da punição e o terror da rejeição são destruídos pelo calor do abraço. Pelo calor do abraço, o pai corre em direção ao filho, né? E para a gente entender isso aqui, dá uma olhada junto comigo no slide. O filho, ele acabou ensaiando um plano de negócios para reconquistar o respeito do pai como um estagiário, mas o perdão não é um período de experiência, não é. Foi lá, ele ensaiou o discurso da vida dele, vou entrar lá, vou passar pela recepção, vou pedir perdão de joelho, vou implorar, né? E aí, quando ele entra no saguão colossal daquele prédio espelhado, ele está lá imundo, né? Não tem nada, não tem absolutamente nada. Quando ele chega perto do pai, né? Quando ele está chegando, ele nem entrou, ele está todo sujo. O pai não esperou, né? O fariseu, ele faz a auditoria de danos, ele tem ali a limpeza da ficha, né? Mas o banquete da graça é o pai cobrindo a nudez do chiqueiro com a sua própria glória antes do filho tomar banho, que é a justificação, né? O RH farisaico, né? Ele está preocupado com o status. É um cargo de assistente sem acesso a fundos, né? Mas aí o pai coloca o anel no dedo do filho, selo corporativo, a assinatura do filho ainda tem autoridade absoluta
né? O pai dá autoridade ao filho e a identidade, né? Ah, o RH farisaico, você precisa de liberdade condicional e metas a bater. Mas no banquete da graça, você calça os pés. Os escravos, eles andavam descalços, né? Hum. Ai, mas aí ele volta como herdeiro, porque o pai coloca as sandálias nos pés dele, né? Hum. Eu quero te perguntar em qual área da sua vida você ainda está agindo como um funcionário ou um estagiário, né? Tentando comprar o amor e a aprovação de Deus com a sua exaustão. Hum? Em qual é a área da sua vida que você está fazendo isso? Porque é ali, queridos, nós precisamos ressaltar o que foi que fez o filho voltar, né? O que deu coragem a esse rapaz para voltar? Ele estava no chiqueiro, ele havia desejado a morte do pai, ele tinha cuspido no sobrenome da família, ele tinha dilapidado a herança com prostitutas e amigos falsos. A vergonha, ela era paralisante. A lei da época exigia que ele fosse apedrejado ou banido para sempre. O que faz um homem no fundo do poço da humilhação ter a audácia de se levantar e caminhar de volta para a pessoa que ele mais feriu? O que você acha? Lucas 15:17 diz que ao cair em si ele lembrou quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome. Ele voltou porque ele se lembrou da cultura da casa do pai. Ele sabia quem o pai era, ele sabia que mesmo na pior das hipóteses, trabalhar como um mero diarista na fazenda daquele pai era infinitamente mais seguro e digno do que a liberdade que o mundo tinha prometido a ele. A casa do pai era o lugar único no universo onde ele sentia que não seria aniquilado por admitir o seu fracasso total. E hoje, nós temos estudiosos do comportamento humano, especialistas em gestão, né, nas maiores universidades do mundo. Eles chamam isso de segurança psicológica, mas a gente precisa entender que Jesus ele já tinha estabelecido isso como uma base inegociável do reino de Deus. E o que é, na prática, essa segurança psicológica? É a crença inabalável de que o ambiente que você está, seja sua família, seu trabalho, no seu GC, na sua igreja, é um lugar seguro para assumir riscos interpessoais. É um lugar onde as pessoas sabem, no fundo da alma, que não serão punidas, humilhadas, ridicularizadas ou silenciadas por admitirem um erro, por fazer uma pergunta que parece boba ou por pedir socorro. Na vida real, deixa eu falar para você como é que isso funciona. Pensa num hospital de alta complexidade, uma enfermeira experiente, ela está auxiliando um cirurgião renomado, cara brilhante, mas um cara muito arrogante. No meio da madrugada, durante o procedimento crítico, a enfermeira percebe que o médico botou uma dosagem de medicação que pode matar o paciente. Mas o ambiente não tem segurança psicológica nenhuma. Nenhuma. O médico corta a cabeça de quem o questiona e o que acontece? O instinto humano de se preservar grita mais alto. A enfermeira pensa: se eu falar e estiver errada, serei humilhada na frente de toda a equipe. Se estiver certa, ele vai me odiar por expor o erro dele. Ela se cala e o paciente morre. Por que houve a tragédia? Não foi por falta de conhecimento técnico, foi por causa do medo. Onde o medo governa, a voz morre, a inovação morre, a verdade morre. As pessoas preferem administrar o risco das suas imagens próprias do que resolver um problema real. O silêncio num ambiente sem segurança psicológica não é sinal de respeito, é sinal de medo, de terror. Mas se você trouxer isso para o evangelho, o mundo lá fora ela opera no sistema do medo e da meritocracia implacável. No mundo, se você falhar, você é cancelado. Se você quebrar as regras, você é descartado. Mas na casa do Pai, a casa do Pai opera
numa moeda diferente, ela opera na graça. Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo para nos mostrar que o reino de Deus é o ambiente de mais alta segurança psicológica que o universo já conheceu. Quando o filho chega fedendo a porco e começa a gaguejar, o pai não pega uma prancheta de avaliação de desempenho, o pai não diz, pois é, eu avisei, agora vamos fazer uma auditoria dos seus gastos, você vai trabalhar por 10 anos, e aí eu vou pensar se eu te perdoo. Não, o pai abraça no meio da sujeira. O perdão precede a performance. E eu estudei liderança baseada na neurociência, e eles começaram a ver isso agora, né? Muito pouco tempo, né? Que a pessoa responde a, e performa melhor num ambiente onde ela se sente segura, aonde os erros dela não são levadas elas não são levadas a um lugar de humilhação, e aonde são tratadas com respeito, com carinho, com aceitação, sentem um pertencimento, e é isso que está acontecendo aqui. Perdão, ele precede a performance. A aceitação chega antes da explicação, né? E a gente precisa cortar na nossa carne, né? Se na nossa mesa de jantar não é um lugar seguro para as pessoas falharem e confessarem os seus erros, talvez você não esteja refletindo o reino de Deus. Se você tiver um filho adolescente, né? Uma filha adolescente, e a filha engravidar, se envolver com droga, ser expulso da escola, qual vai ser a sua primeira reação? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui expulso uma vez. A história para um outro dia. Eu usei drogas. Eu me senti perdido na vida por muitos anos. Não sei se vocês sabem disso. Tentei terminar a minha própria vida. Mais de 5 vezes. Eu nem lembro quantas vezes, mas foram algumas vezes. Mas o amor de Deus, ele não falha. Ele não falha. Ele veio atrás de mim. Mas se isso está acontecendo na sua casa, se isso não acontece na sua casa, qual é a sua primeira reação? Seu filho, a sua filha, a pessoa que está no ministério com você, a pessoa que está trabalhando com você, ela corre para você ou ela corre de você? Se as pessoas ao seu redor precisam esconder as fraturas da alma porque sabem que serão recebidos com gritos, condenação e humilhação, a cultura da sua casa não é a cultura do pai, é a cultura da lei que mata. E deixa eu te falar um negócio muito sério aqui. Se a cultura do seu casamento é dessa forma também, onde você acaba escondendo, ou a pessoa que está com você está se escondendo de você, é porque você ainda não conseguiu estabelecer um ambiente seguro psicologicamente. A pessoa, quando erra, a sua primeira reação é destruir a pessoa, ao invés de entender da onde essa pessoa, o que está acontecendo com essa pessoa, o que está acontecendo no coração dessa pessoa. Eu tive uma experiência que foi muito, como que é a palavra? Humbling. Alguém me ajuda aí. Que não foi humilhante no sentido, né, que me diminuiu, mas no sentido de me fazer ver em realidade, sabe? De me ver pequeno. A minha filha, ela estava agindo de uma maneira um pouco agressiva com o irmão dela, e ela nunca foi assim. E eu sentei para conversar com ela, conversei, falei baixinho, ela sentada e eu falando. Falei, o que está acontecendo com você? Por que você está falando isso? O que você está fazendo assim? Eu sei que você não é assim, me fala. Sabe o que ela fez? Ela me falou. Cara, ela me falou e o que estava acontecendo, sabe o que era? É que o erro estava começando comigo. Você acredita nisso? E eu pedi perdão. Eu pedi perdão a ela. Eu falei, você tem razão.
que você está fazendo não é certo, mas o que eu estou fazendo sem perceber também não é certo. Está causando você ficar estressado e agir dessa maneira. E ali a gente teve uma conversa, e ali a gente seguiu adiante, né. Por isso que é tão vital, né, ah, é tão vital que nós possamos estabelecer essa realidade de segurança psicológica. Não é só dizer: "Me perdoe", é também não esconder quem você é, não esconder o que você faz, não esconder as suas dificuldades. E nós precisamos cultivar isso nas nossas famílias, nas nossas vidas, na nossa realidade do dia a dia. Nós precisamos. A grande tragédia da nossa vida é que a gente gasta uma quantidade absurda de energia emocional todos os dias tentando sustentar a nossa fachada, a nossa área oculta. Não é só você não, queridos, eu estou falando porque tá primeiro falando aqui, ó, para mim, tá? A gente tem uma facilidade muito grande de vestir a máscara de marido perfeito, de esposa perfeita, de profissional inabalável, de cristão super espiritual. Mas por trás da máscara a gente está exausto, a gente está ansioso, a gente está sangrando, a gente está triste, a gente está deprimido. Homens passando por dificuldades na área da saúde mental, nós nos escondemos, não é verdade? Nós temos medo de encarar a verdade, de cuidar de nós mesmos, porque nós precisamos ser superpoderosos. Queridos, Deus vê seu coração. Hum, A gente morre de medo de baixar o escudo, a gente pensa, se eles souberem quem eu realmente sou, se eles virem as minhas dúvidas, eu vou ser rejeitado, eu não vou ser respeitado, né? A segurança psicológica, nascida do escândalo da cruz de Cristo, é a única força capaz de implodir essa fachada. Quando você entende que o Deus Todo-Poderoso já conhece o seu pior, já te viu no fundo do poço, já viu aonde é o fundo do seu poço, e mesmo assim correu na sua direção com um anel de filho, com um manto de justiça, com a sandália, o seu eu falso, ele acaba perdendo o emprego. Você não precisa mais fingir. O impacto disso numa equipe, numa família, ele é muito poderoso. E isso é algo que Deus está fazendo na minha família, é algo que eu estou tentando recriar na minha família, sabe? Essa manhã minha esposa falou assim: Yuri, isso está errado por causa disso. Eu casei com uma esposa sul-africana, né? Então fui eu que me coloquei nessa situação. Ela fala mesmo. E assim, fala, ó, isso com amor, mas fala. Porque ela me ama, ela quer me ver ir além. E naquela hora, bicho, meu orgulho, meu escudo levantou. Eu falei, é mesmo? Obrigado. E fiquei sentado por 5 minutos pensando naquilo. Pensei, pensei, eu pensei. Sim, ela foi lá onde machucou. E agora eu estou tentando esconder. E eu virei para ela e falei assim: me explica mais sobre isso. E aí ela explicou, eu consertei e melhorou. E aí eu pedi mais feedback para ela. E ela me deu mais feedback. E você sabe de uma coisa? O feedback dela foi melhor do que qualquer coisa que eu ia pegar. Eu ia demorar 5 anos para chegar no lugar onde ela viu primeiro. Nós temos medo de expor a nossa fraqueza, nós temos medo de assumir que não estamos certos, tá? Estou falando a mentira ou estou falando a verdade? Me dá um toque aí para ver se vocês ainda estão acordados, né? Que eu já passei um pouquinho do horário, mas eu estou terminando. Estou muito fora, tá bom? Tá falando com você? Tá falando no seu coração? Então vamos continuar. Amém.
quando as pessoas, né, param de gastar energia tentando proteger a própria imagem, elas ficam livres para investir essa mesma energia, esse mesmo, quando eu falo energia, tá, gente, não é, falo, né, na questão física mesmo, né, na questão emocional, tá? Então, amém, Shirley. Glória a Deus por isso. Ah, fica livre para investir em amar o próximo, né? E fazer coisas novas no trabalho, crescer espiritualmente, adorar a Deus com o coração que não está dividido. A graça de Deus, ela não nos deixa preguiçosos, né? A graça de Deus, ela nos deixa seguros para arriscarmos tudo pelo reino. Ela elimina a cultura do esconderijo e ela inaugura a cultura da luz, né? A teologia que não vira prática vira apenas arrogância intelectual, gente. Nós temos um dever de casa para fazer, né? E que é urgente. Um, esse dever de casa, eu quero te convidar junto comigo, tá? E esse a gente precisa fazer, tá? Você precisa fazer. Um, a gente precisa criar um momento de confissão sem julgamento. Deixa eu te explicar. A sua casa, dentro da sua casa. Como que a gente constrói esse porto seguro? Como que você quebra o gelo de anos de uma cultura de cobrança? Preste atenção nisso. Segurança psicológica. O líder tem que sangrar primeiro. A autoridade precisa se curvar primeiro. Por isso que Jesus falou, o líder é aquele que serve. Então, se você é homem na sua casa, você tem que ser o primeiro, você tem que servir. Você não pode sentar à mesa de jantar, olhar para os seus filhos, para sua esposa e falar, muito bem, vamos lá, começa a confessar os pecados e os erros de vocês. Eu quero transparência total. Isso não é graça, é? Isso é um interrogatório policial. A segurança, ela só é construída pela vulnerabilidade de quem tem o poder. Histórias reais de liderança nos mostram isso de forma bem direta. Imagina a força de um pai de família. Deixa eu te contar essa história. O pai da minha esposa nunca pediu perdão a ela, nunca pediu perdão à mãe dela, nunca pediu perdão a ninguém. Ele apenas saía da sala e pretendia por semanas e semanas que nada tinha acontecido e seguia a vida dele até hoje. Nunca pediu perdão. Mas imagina isso aqui. Imagina a força de um pai de família cansado do trabalho, perdeu a paciência na noite anterior, gritou com os filhos, foi rude com a esposa, tudo por um motivo banal. A cultura do orgulho ia dizer, não pede desculpa, deixa a poeira baixar, tá tudo certo. Você é o provedor mesmo, né? É você que traz o dinheiro, eles seguram, tá de boa. Mas imagina esse pai de família operando na cultura do reino, chamando os filhos no dia seguinte, descendo até a altura dos olhos da criança e falando assim, filho, papai precisa te pedir perdão. Eu falei com você de uma forma errada, eu perdi a paciência, eu estava cansado, mas você não merecia ser tratado daquele jeito. Eu deveria ter sido gentil, eu pequei, me perdoa, minha esposa. Imagina, imagina o impacto dessa cena que quebra cadeias de maldição em gerações. Quando aquele pai expõe a sua própria falha sem justificativa, sem transferir a culpa, ele acabou de dizer àquele filho, essa casa é um lugar onde as pessoas falham, mas onde o amor e a verdade são maiores que as nossas falhas. Imagina você fazer isso no seu ministério, você pedir perdão como líder, você ouvir um feedback sem se sentir ofendido.
Quando você faz isso, você emite um sinal de resgate para todas as almas que estão se afogando ao seu redor. Quando você compartilha a sua força, as suas vitórias, você cria competição, mas quando você compartilha as suas fraquezas, você cria comunidade. Eu estou fazendo um mestrado em assistência social e nós estamos falando sobre a prática do assistente social, e uma das práticas mais poderosas é essa, é ser vulnerável. Isso é uma ciência, queridos, é uma ciência que nós precisamos abrir e usar. Jesus nos ensina isso, não é verdade? Hum, Olha só, cara, que coisa poderosa demais. Que coisa poderosa, que coisa poderosa, que coisa poderosa. E eu vou terminar por aqui. Ainda queria falar um pouquinho sobre o outro filho, mas vai ficar para um outro momento. E fica a pergunta aqui, né? Se o seu filho, se a sua esposa, se a pessoa que está trabalhando com você, se a pessoa que está sendo discipulada por você, nós somos chamados a discipular, amém? Cometeu o pior erro da vida dele, dela, hoje, ele vai correr para você ou ele vai correr de você? Qual é a máscara de perfeição também que você, como líder, como pai, como mãe, vai ter que arrancar essa semana? Confessando uma falha sua primeiro, para provar aos seus que o ambiente de vocês é governado pela graça e não pelo medo. Então eu quero que você faça esse dever de casa, eu quero que você faça daqui em diante. Você se sente uma vez por semana e fale, olha, esse momento aqui que a gente vai ter é um momento sem julgamento, é um momento em que nós não vamos julgar você, é um momento que nós vamos amar você, nós vamos orar por você, nós vamos perdoar você, mas eu vou começar comigo. Nesse dia, tem que ser específico, tá, gente? Não vem com coisa voando, não. Nesse dia, nesse horário, eu fiz isso dessa maneira, desse jeito, e eu te feri, eu errei. Nesse dia, eu usei um dinheiro, eu escondi o dinheiro debaixo da cama para você não usar, e eu usei fazendo outra coisa. Sei lá o que que você fez, cara. O Anderson tem cara de que esconde dinheiro dentro do colchão. Ele tem cara de murrinha. Segura o dinheiro assim, ó, na mão, esconde assim, ó. Querido, o que que você fez? Fala com a sua esposa. Crie, aprenda a criar um ambiente de proteção dentro da sua casa, de segurança psicológica. Os filhos, eles correm para as drogas, mas não correm para os pais quando tem problemas. Quebre maldições de gerações, mostrando humildade e vulnerabilidade na sua família, porque isso vai colher frutos. Estabeleça um ambiente de graça, a graça de Deus, o amor do Pai, o amor do Pai, o amor restaurador do Pai. E para terminar, eu quero deixar você com uma reflexão e com uma palavra. Pedro, quando traiu Jesus, ele correu. Mas enquanto ele estava traindo Jesus, Jesus olhou para ele. Enquanto Jesus olhava para ele, ele desviou o olhar e ele foi embora. Qual era o olhar de Jesus? De decepção ou de um amor tão profundo que constrangeu Pedro de tal maneira que ele não conseguiu se segurar dele mesmo? Antes mesmo de você responder isso aí, se pergunte: Pedro, quando viu Jesus de novo, quando ele estava no barco, ele correu para longe de Jesus ou ele correu para perto de Jesus? A Bíblia diz que ele foi o primeiro a se lançar no mar, nadou até Jesus, correu até o Mestre. Um olhar de amor, um ambiente de graça. Ele estabelece uma conexão que vai além daquilo que está quebrado dentro de nós. Onde nós, como você pode olhar no slide, como nós não precisamos mais esconder o nosso eu falso.
É tempo de trazermos para a luz, queridos, e é tempo de deixarmos o Senhor curar as nossas vidas, curar as nossas famílias, e para que nós estabeleçamos esse ambiente de graça, de perdão e de verdade dentro das nossas vidas. Amém? Deus possa estar te abençoando, fazendo você crescer nessa graça, nessa verdade. No nome de Jesus. Amém. E agora eu vou terminar, vou parar a gravação